porque eu não tenho acesso ainda à sala de aula virtual. Não tenho um e-mail institucional ainda. Por isso que eu vou colocar lá no YouTube, mas eu coloco não listado. O que significa isso? Só quem tem um link que pode acessar, né? Só quem tem um link que pode acessar. Então, meu nome é Atopa Ribeiro, Francisco Atopa Ribeiro Filho. Você pode me chamar de Francisco, você pode me chamar pelo segundo nome, que é Atualpa, ou pode me chamar de Ribeiro, fique à vontade. Aqui na minha região, me conhece mais por Atualpa. Tenho 31 anos, sou formado em filosofia, tenho algumas pós-graduações, e é assim, vamos conversando. Já trabalhei na Bahia, trabalhei aqui no Piauí, trabalhei por várias cidades aqui do Piauí, até Monte Alegre, já ministrei aula, Riachão das Neves na Bahia. Então, assim, a gente está correndo atrás, né, dos investimentos daí da vida, de pagar as contas, né? Então é isso, tá bom, gente? Nós vamos agora compartilhar uns slides, que esses slides, eles vão servir também para a atividade que nós iremos fazer. Tá bom? Então, Antônia e Maria Renata, Francisco, coloca o nome de vocês, coloca presente aí já no chat para eu colocar aqui na frequência, por favor. Basta colocar presente que já registra o nome de vocês. Vocês estão bem, né, gente? Bem, até demais. Ah, beleza, rapaz. E a vacina, estão ansiosos para vacinar? Sim, sim. Vai demorar um pouco ainda, hein? Ah, Acho que estão setembro tá bem aí. É de setembro, né? Acho que estão na faixa etária dos 40 a 35, eu acho. Nada, mas vão começar a vacinar vocês, pô. Os estudantes vão ultrapassar aí, vão pular essa etapa e vão continuar vacinando os outros, né? Aí vão começar também vocês para retorno das aulas. Coisa boa. Sim, eu já tomei a primeira dose, eu estava em Crateús, hoje eu estou em Corrente, lá pelo final do mês, lá para a próxima semana, eu já retorno para aí, para morar, definitivamente. Fincar meu pé Certo. em solo cearense. Menino. Terra aí é boa. Só o calor que às vezes atrapalha um pouco. É a sua primeira vez, né? É a primeira vez aí em Crateús. Sobral, eu já visitei Sobral, conheço Sobral, meu pai é de lá. Fortaleza já conheço, né? Porque a gente foi entregar os documentos e a gente acaba conhecendo. Mas Fortaleza é muito grande, não dá para conhecer em um dia, não. Mas em Crateús eu já andei aí na cidade. Semana passada eu estava aí, conheci os profs, Daniela, Salles, a Juliana, Evaristo, os profs Cícero, enfim. Alguns professores já conheço, o Romerito, a Gina. E vocês agora, né, no presencial, vamos nos conhecer de maneira mais próxima, claro, com toda a proteção possível. Terceiro ano, eu acho que quem vai voltar é só o terceiro ano, não tenho certeza. Devido ao Enem, devido, né, essas outras. Eu não tenho certeza. Só é mesmo uma opinião. Bom, mas as professoras vão entrar em contato com vocês direitinho e vão fazer aí as observações. Bem, pessoal, filosofia. Filosofia, ela surgiu na Grécia, como vocês sabem. A aula de hoje e a próxima aula também será de revisão, tá bom? Será uma aula revisional. Para que vocês vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, vocês vão fazer, né, gente? Ou não, se inscreveram? Já sim, Tim. Ótimo, ótimo, excelente. Então, a aula de hoje vai ser revisão, tá? Não vamos concluir hoje, né? Mas as próximas também será revisão, e aí depois a gente vai para o livro didático. Antes que eu esqueça, deixa eu só falar aqui um detalhe sobre a atividade. Olha, eu vou lançar lá no grupo do WhatsApp, como eu disse para vocês, eu não tenho acesso ainda ao e-mail institucional, né? Então, eu vou lançar lá no grupo do WhatsApp a atividade, que é para vocês fazerem um texto, né, de 15 linhas, 30 linhas no máximo, sobre algum desses pensadores que eu irei apresentar agora, tá? Sobre algum desses pensadores. Vocês podem pesquisar agora, por favor, não pega da internet, eu quero ver
a capacidade de argumentar de vocês. Isso já vai servir, claro, lá para a redação, enfim, para a argumentação, tá bom? Então, eu vou divulgar o slide em PDF e o livro em PDF também. O livro que vocês possuem aí, né? É de Gilberto Coutrin, que é da História da Filosofia, né? Para vocês depois não dizer, não esqueci o livro, não sei onde é que está, não tem problema ter um livro em PDF. Vocês podem ver e estudar pelo livro em PDF, que é a mesma coisa, tá bom? Tá ali de bobeira na fila de um banco, né, aguardando alguma coisa. Não, deixa eu pegar esse livro aqui. Não tem mensagem no WhatsApp, não tem nada. Então, vou pegar o livro e vou dar uma folheada aqui nesse capítulo no próprio celular. Aproveitem o tempo. Terceiro ano não é para brincar com o tempo, não. Vocês devem otimizar o tempo o máximo possível. Aproveite cada segundo para estudar, para ler, para escrever, para responder questões, porque aí no futuro vocês vão ser recompensados. Com o quê? Ora, com o seu esforço, vocês vão entrar na faculdade, com certeza. Tá bom? Bem, nós temos aqui Sócrates, nós temos o Wittgenstein. Sócrates é um pensador grego, Wittgenstein é um pensador austríaco da linguagem. Temos aqui Sartre, o existencialismo. Temos Nietzsche, que vai falar sobre que devemos ultrapassar. É o Friedrich, né? Friedrich Nietzsche. Isso, Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Tá? É o Nietzsche, ele vai falar sobre essa questão de ultrapassar medos, ultrapassar juízos de valor. Ah, você é feio, você é isso, você é aquilo. Não, isso é bobagem. Quem se atenta a essas pequenas coisas é fútil, sabe? De fato, não contribui. Diga, Francisco. Cabeça pelada é o Freud? Não, o Freud não tem cabeça pelada, não. O Freud tem um cachimbo, ele tem um cabelo grisalho de lado, né? A gente pode... Esse aqui não, esse aqui é Foucault. Michel Foucault é um francês também, onde ele vai falar sobre a história da loucura. Ele vai dizer que todas as pessoas que não se enquadram aos padrões sociais são taxadas, são julgadas, são denominadas como loucos, né? Como loucos, tá? E aqui depois nós temos o Marx, que também é um alemão, que ele vai falar sobre a luta de classes. Ele percebeu que a história da humanidade é composta por luta de classes entre patrões e empregados, né? Súditos e reis. É o Karl Marx? Certo? Karl Marx. Depois nós temos Polêmica, aqui... hein? Oi? Polêmica, hein, Karl Marx? Karl Marx é polêmico, é. Nós temos aqui também, nós temos o Kant, Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele vai influenciar, inclusive, a criação da Organização das Nações Unidas. É um pensador muito, muito importante para o direito e para a filosofia, é claro. Tá bom? Então, adiante. Como nós podemos observar, esse outro aqui eu não sei quem é, sinceramente, eu busquei pela mente, eu não sei se é Bertrand Russell, não sei com esse cachecol aí, não me vem à cabeça. Os outros estão mais parecidos. Bem, olha, a filosofia, ela surgiu, eu gosto de dizer que ela surgiu com o mito. Por quê? O mito é uma forma de filosofar. O mito é uma forma de filosofar, certo? Agora, o pensamento racional, o pensamento lógico, e aí vem, claro, a filosofia antiga. Que a filosofia antiga tem alguns períodos aqui. É o período pré-socrático, o período socrático e o período helenismo, o helenístico, né? O mito, por que eu digo que o mito é uma forma de filosofar? Não podemos desprezar os ensinamentos que o mito nos traz. Rapidamente, para vocês terem uma ideia. Uma determinada história, determinado mito. Olha só, o nome desse mito é Mito de Plutarco. Plutarco é um deus que ele vai ter uma taberna, né? E ele hospeda ali os viajantes. Mas na hospedaria de Plutarco, ele tem um padrão de cama. As pessoas, ao chegarem lá, elas são guilhotinadas para caber no padrão da cama, mutiladas, né? São cortadas os membros para caber no padrão da cama dele, e também ou esticadas. Ah, eu sou pequena, então não tem problema não, eu vou lhe esticar. E evidentemente que isso leva à morte da pessoa, e claro.
Mas a filosofia vai além disso, além da aparência, além dessa imaginação e dessa história brutal. Né? Imagina só, você não caber na cama e cortar seus pés ou a cabeça, ou seus braços, para você poder caber ali na estrutura da cama. Ou te esticar até você ficar do tamanho da cama. Isso é brutal. Mas o que quer dizer isso para a nossa realidade? O que quer dizer isso, hein, pessoal? O que quer dizer? Qual o significado disso para a realidade que nós estamos? Hein, pessoal? Como é que é? Rapaz, tu tá desatento. Tu escutou a história? Não. Ah, não escutou a história, aí fica difícil. Bem, a história é o seguinte: tem lá um camarada chamado Plutarco, que toda vez que as pessoas chegam lá na taberna dele, é dono de uma hospedaria, toda vez que chegam na taberna dele, ele hospeda as pessoas, mas ele só tem um padrão de cama. E toda vez que as pessoas chegam lá para se hospedar, eu não vou caber nessa cama. Cabe. Eu corto o pé, eu corto a cabeça, eu corto os braços, para poder caber na cama. Ou estica a pessoa se a pessoa for pequena. Trazendo para a nossa realidade, o que quer dizer isso? E a filosofia é uma ciência que vai além das aparências, além do óbvio. O que quer dizer isso? Faço a mínima ideia. Não, pensa um pouco aí, cara. Pensa um pouco aí. Pensa um pouco na realidade que estamos vivendo no Brasil atual, no mundo atual. O que quer dizer isso? Cortar para caber em determinado padrão de cama, por exemplo. Pode escrever no chat. O que tem a ver isso com a história da nossa vida, da realidade, da sociedade? Alguém já quis cortar vocês para vocês caberem num padrão? O cortar aqui, gente, não é pegar uma faca e cortar, não. Isso aí é ir além. Não podemos ser literais no mito. Por isso que eu falo, o mito é uma das formas melhores de filosofar e mais difíceis. Porque a partir da história, uma coisa é você pegar uma frase ali de Sócrates e interpretar, como vocês vão fazer na atividade. Outra coisa é você contar uma história, ei, pois agora cuida em pensar a história e trazer para a nossa realidade. Isso é que é o difícil. Então, o que é se cortar? O que é esse caber no padrão, caber na cama? Fazem ideia, não? Pensa um pouco aí. Será que a Maria Renata alguém já quis te enquadrar em algum padrão, Renata? A Aline também? Quis te mutilar a tua personalidade, mutilar a tua vida, mutilar o teu jeito de ser, Antônia? Alguém já quis fazer isso com vocês? Francisco, do mesmo modo? Será, Lucas, que alguém já fez isso ou tentou fazer isso com vocês? Como eu disse, não é pegar o estilete e cortar, não, pelo amor de Deus. É a personalidade, é você querer ser e as pessoas não deixarem você ser o que você quer ser. Eu acho que isso aí tem muito a ver com as redes sociais, que as pessoas tentam ser uma coisa e as outras criticam, querendo que elas sejam outras. E por que tu não falou antes? Rapaz, é isso mesmo. Tem o Instagram, por exemplo. A pessoa não posta uma foto com a barriga, tem que botar um Photoshop, tem que botar um clareamento, tem que botar não sei o quê. Tem que Rapaz, seguir você os não é o padrões que. da sociedade, né? Justamente, são padrões. E o que esse mito quis dizer? O cortar ali para caber na cama é justamente isso. Você tem que colocar várias coisas para você caber naquele padrão de beleza, para você caber naquela estrutura, para você. Entende? Isso é muito interessante você refletir sobre isso. E partiu do mito, partiu de uma história que às vezes você diz, sei lá o que isso quer dizer, mas é a capacidade de ter um pouquinho mais de esforço mental para poder, né? Isso é importante. A filosofia está aqui para fazer com que vocês pensem, raciocinem e saiam da caixa. Saiam da caixa. Tá certo? É isso mesmo.
Bem, então depois da filosofia antiga temos a filosofia medieval, que é a relação entre Deus e o homem, a mulher também. Mas a mulher nesse período não tem muito vez e voz não, tá? E ainda continua, vamos dizer assim, prejudicada, né? Porque o mundo ainda continua muito machista, infelizmente, né? Infelizmente, agosto é um mês destinado ao combate contra a violência, né? O combate contra a violência destinada assim, né? A violência contra a mulher, tá certo? Então, agosto lilás, então é um mês que é destinado a, vamos dizer assim, pensar um pouco, né? Esse tipo de atitude brutal que às vezes é algo tão repugnante, né? Tão repugnante, tá bom? Bem, depois nós temos o Renascimento, que é um período de transição, né? Tem períodos de transição, tá certo? Períodos de transição, que é o helenismo, que é o Renascimento e que é o Iluminismo. O Renascimento para a filosofia moderna, e aqui nós temos a ciência, as grandes descobertas científicas, a biologia, a medicina começa aqui. E, claro, o Iluminismo, que é a era das luzes, a era da razão, né, começa desde aqui também, mas aqui principalmente contra as superstições, né? O Lucas começou a falar, sexta-feira 13. O Iluminismo, olha, isso aqui para o Iluminismo, ele não faz nem cócegas. Ele não quer saber, só porque é sexta-feira 13, determinado acidente aconteceu, e isso é um dia amaldiçoado. Isso é bobagem, as pessoas colocam na cabeça e acabam acreditando, e às vezes se deixam contaminar por essas superstições, que não tem nada a ver. Passar debaixo da escada, dá azar, quebrar o espelho, dá azar, isso é bobagem, isso não tem nada, isso é um espírito vem me assombrar, 7 anos de azar, bobagem, isso não existe. Filosofia é razão, pessoal. Filosofia é raciocínio. Filosofia não é essas superstições, essas crenças, essas crendices. Filosofia ultrapassa toda e qualquer forma de combate, toda e qualquer forma de superstição. Bem, período socrático, né? O período socrático, ele é composto, período antigo no caso, ele é composto por, também chamado de período socrático, né? É composto por alguns pensadores, né? Alguns pensadores, mas antes de Sócrates, veio Pitágoras de Samos, levava o sobrenome da cidade. E Pitágoras vai dizer, olha, a ideia principal de Pitágoras são os números, certo? São os números. As medidas, certo? As medidas, tá bom? O homem era de exatas, então. Era de exatas. A maioria desses pensadores antigos eram matemáticos, eram físicos, né? Filósofos e matemáticos físicos. Bem, tudo na vida tem medida. O fio de cabelo, os olhos, a boca, o nariz, o pé, a mão, tudo na vida, se vocês pensarem, gira em torno de medidas. E ele vai falar, o que move a vida, o que move o universo são medidas, são os números. E já o Tales de Mileto vai falar sobre a água, vai dizer, olha, o que move a vida, o que move a existência é a água. O Anaxímenes vai falar que é o ar. E olha como tem sido tão importante o ar na atualidade, né? O oxigênio. Então, esses pensadores viveram há mais de 2000 anos atrás e estão certíssimos, né? Continuam atuais. O Anaximandro vai falar que é o apeiron, né? O fluxo constante, juntamente com Heráclito, né? Onde vai falar que é o devir, o movimento, o fluxo, o fogo, que tudo que pega, ele muda a substância. Heráclito de Éfeso. Diferente de Heráclito, o Parmênides vai falar o quê? Que tudo permanece. Tudo permanece. Tudo permanece. Já Heráclito vai dizer, opa, tudo muda. Já temos a primeira treta filosófica aqui. Tudo muda. Já o Demócrito vai falar sobre o átomo e o materialismo. Esses pensadores também são chamados de naturalistas. Esses pensadores também são chamados de naturalistas. Naturalistas. O que é um Por quê? naturalista? Oi? Por Diga, quê? Por que são naturalistas? por quê? Me fale aí você, por que que são? Essa palavra vem de quê? Por que que são naturalistas?
Veja que eu falei sobre a água, eles falaram sobre a água, sobre o que move o mundo é a água, o ser humano, que a vida só existe por causa da água, a vida só existe por causa do ar, né? Os números, o fogo. E aí, por que são naturalistas? Por quê? Vem de que palavra é essa? Natural. Natureza, né? Da natureza, os elementos naturais, né? Os elementos naturais, a água, o fogo, o ar, né? Isso é muito importante, né? Enfim, são os primeiros biólogos, são os primeiros ambientalistas, né? Que valorizaram aquilo que nós temos de mais importante, que é o ar, a água, o fogo, a terra, o apeiron, sabe? Interessante o que Heráclito fala, Heráclito, né? Que vai falar sobre o fogo, sobre a mudança. Ele vai dizer que a única coisa que permanece é a mudança, Lucas. A única coisa que permanece é a mudança. Nós não somos o que fomos ontem, e vamos nos tornar outra pessoa amanhã. Claro, a personalidade vai continuar, mas as ideias mudam, o corpo muda, né? Tudo muda, entende? Até mesmo a personalidade. Você agora é adolescente, na vida adulta, mais adiante, você não vai ser o mesmo, ter a mesma mentalidade, ter a mesma, vamos dizer assim, personalidade de hoje. Vai A mudando nossa, com o tempo. a nossa essência permanece. É, essência, tá? Depois podemos discutir sobre isso. Tem filósofos que vão dizer que a essência não existe, que nós, a essência, porque é algo imutável. Quando você fala que a essência permanece, você está dizendo que é Parmênides, você está na linha de Parmênides. Olha, tudo permanece, nada muda. Heráclito vai dizer, não, tudo muda. Entende? Então, essa questão de essência, por exemplo, o Sartre vai dizer, olha, não existe essência, o que existe é a construção de nós mesmos. Nós vamos nos construindo. Ninguém nasce com a essência pronta, ninguém nasce com algo pronto. Não, isso é uma construção constante. Sartre vai dizer isso, né? Esse pensador aqui. Sartre disse do cachimbo aqui da paz. Né? Só tá eu e a Yara na sala. Eita, os alunos desinteressados. É, sim. Bem, e na filosofia antiga, ainda continuando, nós temos o Sócrates. Sócrates vai defender uma ideia e um método socrático chamado de maêutica. Professor, o que é maêutica? A arte de parir, isso mesmo, parir, vem de parto. Colocar para fora, dar à luz, né? A arte de parir ideias. A arte de parir ideias. Por que parir? Porque a mãe de Sócrates era parteira. Ele quis homenagear a mãe dele. Então, a arte de parir ideias. A arte de parir ideias, Sócrates vai ter como base, nesse parto de ideias, o diálogo. Diálogo, certo? O diálogo entre duas pessoas, onde uma não vai impor a verdade à outra, não. Pelo contrário, vão construir juntas a verdade. E a verdade para Sócrates está no nosso próprio íntimo, né? A verdade para Sócrates está no nosso próprio íntimo. Ou seja, quando alguém diz para Sócrates, aquele cara é injusto, Sócrates pergunta a essa pessoa, mas o que é justiça? Aí essa pessoa se coça todinha e diz, não, eu não sei não. Como é que tu diz que a outra pessoa é injusta se você não sabe o que é justiça? Como é que você pode julgar a outra pessoa de injusta se você não sabe o que é a justiça? Eu só posso dizer se alguém é injusto se eu conheço a justiça. Se eu não conheço, eu não posso julgar. Eu não posso dizer que a outra pessoa é injusta. Está vendo a contradição? À medida que Sócrates ia conversando e entrando em contradição, as pessoas iam entrando em contradição e elas iam descobrindo por si mesmas através do diálogo, assim como eu fiz com vocês agora, através do mito, né? E vocês vão buscando e refletindo e pensando sobre as ideias e, claro, desde já conhecem e aprendem sobre, descobrem, né? E aí vem o parto, a imersão, né? Ou seja, a ideia brota, a ideia nasce a partir dessa indagação. Professor, Depois, diga. quem era aquele que estava do lado do Sócrates? Oi? O que estava do lado do Sócrates na imagem anterior? É ele mesmo, aqui é um desenho, aqui é Sócrates. Ah, Era bem feinho mesmo, né?
Aqui é o busto dele, né? É uma estátua. É uma Sei. estátua. Aqui nós temos Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. Platão acredita em um dualismo entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Nós temos dois mundos, o mundo racional e o mundo sensível, ou mundo material. O mundo material. No mundo material, Platão vai dizer, olha, a razão, o mundo racional, é o que importa, é a ideia do bem. Tudo emana da ideia do bem. Tudo sai, tudo é promovido pela ideia do bem, pelo pensamento racional. Já, é, já o material, ele vai dizer, olha, o material são cópias. O material são cópias. Por que cópias? Cópias dessa ideia das ideias, né? Do mundo das ideias. E isso ele desenvolve uma teoria chamada teoria das ideias, né? Teoria das ideias. Por exemplo, temos a ideia de caneta. Temos a ideia de caneta. Existe caneta preta, azul, vermelha, verde, roxa, lilás, rosa, não importa. Tudo vai ser caneta. Pode destruir todas as canetas do mundo, mas a ideia de caneta permanece. E aí o que vai de encontro ao que o Lucas falou, a questão da essência, né? Platão acreditava nisso. Então existe uma essência superior a todas as outras coisas. A ideia de cavalo, por exemplo, é uma ideia de cavalo. Mas existe cavalo. Os acidentes mudam. O que diabo é acidente? Acidente de trânsito? Não, não tem nada a ver com isso. Acidente é no sentido é no sentido de que a cor do cavalo muda, a crina do cavalo é maior, a ferradura ali, o pé do cavalo, a cor do cavalo, o tamanho do cavalo, enfim, a raça. Isso são acidentes, mas todos são cavalos. Todos são cavalos. Não importa o tamanho, não importa a cor, todos são cavalos. É acidente. Entende? É acidente. As outras características são acidentais, mas a ideia de cavalo permanece. Assim como a cadeira, como a garrafa, como o celular, enfim. Não importa a marca, não importa o tamanho, ele vai continuar sendo celular. Né? Vai continuar sendo celular. Tá? Então a essência permanece, e aí, claro, o Lucas falou muito bem. Tem pensadores que vão discordar disso? Tem. Isso que é a beleza da filosofia. As pessoas discordam umas das outras. As pessoas Cada discordam. um, cada um vai defender um pensamento diferente. E isso, o seu ponto de vista, né? E E é claro, isso que torna interessante a filosofia. perfeitamente. Não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta, né? Filosofia. Verdades absolutas é acreditar que não existe verdades absolutas. Oh, porra! Caramba! Muito bem. A verdades absolutas é a. Como é que é, menino? Verdades absolutas é acreditar que não existe verdades absolutas. Caramba! Eita, aí tem aquele meme do Instagram, né? Aí bugou o cérebro, né? Massa, muito bom, Lucas. Excelente, parabéns pela frase, né? Pelo pensamento, pela reflexão. É isso mesmo. Não existe verdades absolutas. Verdade absoluta a ciência tem. Aí há outra história, né? Filosofia contribui para a ciência? Contribui, claro que contribui. Toda vez que um cientista se questiona, ele está ali fazendo filosofia da ciência, né? Filosofia da ciência. Quando chega uma verdade, como uma vacina, por exemplo, aí é uma verdade. É uma verdade, mas essa verdade pode sofrer pequenas mudanças, pode ser alterada, mas ela vai continuar sendo uma verdade ali. Aí sim, aí uma verdade que para a ciência. Filosofia não é ciência, né? Embora esteja nas ciências humanas, mas não podemos dizer que existe em filosofia uma verdade absoluta, né? Uma verdade absoluta, certo? Em história, existem verdades absolutas? O que passou não vai mudar. 7 de setembro, pronto, independência do Brasil. Vai mudar isso? Não vai mudar. Não vai mudar. 1988, 13 de maio de 1988, 1888. É Lei Áurea. Vai mudar isso? Não vai mudar. Agora, em filosofia, não. Filosofia podemos questionar, podemos indagar, assim também como nas outras. Na filosofia, claro, rasgando a seda aqui para a filosofia, para a minha disciplina, para a nossa disciplina, é bem mais interessante. Então, nós temos agora Platão, ou o Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Aristóteles, discípulo de Platão, ele vai superar o mestre. Ele vai superar o mestre. Ele vai dizer, olha, Platão, você está muito no mundo das ideias.
Está pensando muito no mundo das ideias, está dizendo que a ideia é que importa, descartando as coisas, descartando o mundo material, o mundo sensível. Mas o mundo sensível, rapaz, sem o mundo sensível, nós nem estaríamos falando, nem estaríamos conversando. Então ele vai falar, olha, a realidade é composta por essas duas faculdades, a sensível e a racional, né? O mundo sensível e o mundo racional. Não podemos dizer que elas são separadas, distintas. Não, são distintas, mas elas podem sim se relacionar. Elas podem se relacionar, entende? Então, temos aqui, importante falar, ele fala da lógica também, né? Mais importante destacar, nesse primeiro momento, né, de revisão, é o ato e a potência de Aristóteles. Muito importante esses conceitos. Nós somos, em ato, seres humanos. Eu sou em atos homem. O Lucas é em ato homem. Né? Nós somos seres humanos. O- Diga. os dois discípulos de Platão eram o Sócrates e o Aristóteles, né? Não. Sócrates veio primeiro. Sócrates é o fundador, assim, vamos dizer assim, desse período socrático, que recebe o nome dele. Depois temos Platão, que é discípulo de Sócrates. E depois Aristóteles, que é discípulo de Platão, né? Discípulo de Platão. E aí, nesse período, Sócrates não estava mais vivo, né? Como você pode ver, tá? Então, Aristóteles, discípulo de Platão, certo? Ah, sim. Então, o Aristóteles vai falar do ato e da potência, né? Do ato e da potência. Já estamos finalizando, viu, pessoal? Do ato e da potência. O que é o ato? Ato é o que nós somos, potência é o que nós vamos nos tornar. Ato é o que somos, potência é o que vamos nos tornar. Por exemplo, uma semente de laranja é uma semente de laranja. Ponto. Ali é semente. É ato. E a potência ali é o pé de laranja. É o que ela vai se tornar. Ela não pode se tornar um pé de maçã. Ela não pode se tornar um pé de goiaba, de abacate. Não. Ela vai ser um pé de laranja, de uma árvore de laranja. Certo? Agora vamos transferir isso para a nossa vida, para a nossa realidade. Em ato, eu sou professor. Eu sou professor. Em potência, eu posso me tornar advogado. Em potência, eu não posso me tornar papa. Em potência, eu não posso me tornar padre. Em potência, eu não posso me tornar freira. Em potência, eu não posso me tornar médico. Por quê? Porque isso não faz parte do meu universo. Isso não faz parte da minha concepção de vida e do meu querer. Entende? Então, a potência é aquilo também que está próximo da gente. Não é aquilo, né? Não é o absurdo. Né? Não é o absurdo. Tá? Ato é o que nós somos, potência é o que vamos nos tornar. Vocês, por exemplo, vocês são estudantes, podem se tornar universitários. Então, em ato, estudante, em potência, universitários. Ou empresários, enfim, políticos, tá? E agora, para finalizar nossa aula, nós temos quatro correntes de pensamento, que é denominado helenismo. A primeira corrente de pensamento é o estoicismo. O estoicismo tem como representante Zenão de Sítio, como ideia principal, o dever. Como ideia principal, o dever. Como assim, professor, o dever? Olha, é muito bonita essa filosofia, que é a estoa, o estoicismo, de Zenão de Sítio, porque ela vai dizer o seguinte, olha, você não pode, daqui uns 5 minutinhos termina. Você não pode, coloca o presente aí, se você não colocar, não ganha uma presença. Você não pode se perturbar com aquilo que você não pode mudar. Por exemplo, eu vejo às vezes vocês dizendo, nossa internet, desculpa, não participei da aula, desculpa. Peraí, a culpa é sua de não ter internet? Não. Por que você vai se incomodar com isso? Tudo bem, apresenta a justificativa, estou sem internet, mas para que pedir desculpa? Muitas vezes nós pedimos desculpa por aquilo que nem somos culpados. Então, o estoicismo prega o quê? A imperturbabilidade da alma. Nossa, que palavra é essa? Imperturbável. Você não precisa se perturbar com o que você não pode mudar. Com o que você não pode mudar. Entendeu? Só pode se estressar, só pode se preocupar, melhor dizendo, com aquilo que você pode mudar. Com aquilo que você não pode, infelizmente, você não tem como, né?
Depois, outra corrente de pensamento é o epicurismo. Epicurismo significa o quê? Que vem de Epicuro, né? Que é o seu pensador ali, o fundador dessa corrente de pensamento. Depois, aqui nós temos o prazer como ideia principal do epicurismo. O que é o prazer? Prazer é comer demais, não tem nada a ver com isso. Prazer aqui é ter uma boa conversa, é ter uma boa aula, é jogar um bom futebol, sabe, conversar com os amigos, compartilhar ideias, pensamentos, tomar ali um suco, né, e conversar e interagir. Isso é o prazer. Prazer não é se entupir de doce, não. Prazer não é assistir um bom filme, prazer não é madrugar, virar a noite aí, feito um zumbi assistindo filme. Não, isso não é prazer, isso já é exagero. Prazer é na moderação, sabe? Na prudência. Outra corrente de pensamento é o ceticismo. O ceticismo tem como pensador, o fundador é o Pirro de Élida. Pirro de Élida vai falar sobre a suspensão de juízo. O que é isso? Isso é muito importante em tempos de fake news. Se você tem dúvida em alguma coisa, para que você vai divulgar? Se você tem dúvida em alguma coisa, para que você vai divulgar? Não precisa divulgar. Não precisa divulgar. Entende? Você não precisa divulgar. Se você tem dúvida, você não precisa. Não sei, você vai divulgar aquilo que você vai colocar mais, vamos dizer assim, caraminholas ali na discussão? Não. Então é melhor ficar em silêncio e escutar. Ficar em silêncio e escutar. Isso é muito bom. Isso é muito bom para o dia a dia. E o cinismo? Alguém sabe qual é um dos personagens aqui que mora em um barril? É o Diógenes de Sinopos. Sim, mas qual é um personagem da televisão que mora em um barril? Chaves. Ah, muito bem. É o Chaves. Olha, o Chaves foi inspirado, olha só como é importante a filosofia, tá até ali na representação televisiva, né? Eu já Então, ouvi mais ou menos Chaves a história dele. Da história dele. é bem parecida ali com o Chaves, né? É bem parecida. Por quê? O Chaves, assim como o Diógenes de Sinope, ele tinha desapego aos bens materiais, desapego aos bens materiais, desapego às vaidades da vida. E ele prezava pela espiritualidade, ele prezava pelo que a vida, de fato, as pequenas coisas, o sol, o ar, a liberdade, entende? Ele não acumulava bens, é tanto que ele dormia e morava em um barril. Então, Chaves foi inspirado, né, pelo Diógenes nessa história, né, nessa filosofia de vida do Diógenes de Sinope. E ele é interessante também que a base da filosofia dele é ir contra os padrões, os padrões sociais, os padrões de redes sociais, entende? Então, é ir contra as convenções e contra os padrões. Se na rede social diz que não pode colocar foto mais gordinho ali, por que eu não vou colocar a rede social em minha? Ora, mas rapaz, né? Por que eu vou me importar com a opinião dos outros? Eu vou ser o que eu quero ser. Eu não vou me preocupar com o que os outros não estão pensando de mim. Tem que ser Professor, independente. Tem que ser independente, autônomo, né? Dono de si, tá bom? Então, aqui foi nosso primeiro momento, nossa primeira discussão, ei, primeiro... professor. Diga. Ele vivia no império do Marco Aurélio, né? Alexandre o O, Di, Grande. o Diógenes não, né? Sim, o Diógenes, sim. Ah, certo. O Diógenes vivia, né? E ele viveu nesse período, né? Das grandes conquistas de Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno, chamado Alexandre Magno, tá bom? Sim. Uhum. Bem, e com relação à atividade, como já expliquei, é um pequeno texto sobre esse primeiro momento aqui. Você pode escolher um desses pensamentos ou uma dessas filosofias, pesquisar mais a fundo. Eu quero ver a criatividade de vocês. Não pegue na internet, que eu vou saber se você pegou ou não. E busquem fazer por si mesmo, né? Pelo seu próprio conhecimento, tá bom? Então, um texto curto, de 15 a 30 linhas. Eu vou colocar pode demorar um pouquinho, talvez eu coloque só amanhã, mas já fica aqui sobre aviso, porque a aula demora um pouco de processar. Tá certo, pessoal? Ok. Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa atividade? Até a próxima semana. Você vai entregar na próxima sexta-feira.
Mas não deixa para entregar só sexta. Pode entregar durante a semana, tá bom? Entenderam? Sim. Pois Pode ótimo. sair? Então, obrigado, Francisco. Obrigado, Antônia. Um abraço e até a próxima. Tchauzinho. Valeu. Só teve 2 alunos na sala. O Zé está aí. É, tranquilo, não tem problema não. Paciência. O importante é que vocês estarão aqui até o final. Até mais, querida. Tá bom, tio. Boa noite. Tchau. Abraço. Bom final de semana.